88ª HQ lida para o desafio 365 HQs, Vagabond 12. Esse volume ele continua seguindo depois do Musashi deixar as terras do Sekishuzai e também acompanhando o Matahashi, que estava lá tentando enrolar a mãe e o tio dele, depois de ter então encontrando um samurai que ele havia encontrado no passado, que descobre que ele está mentindo da cara dura e que ele não é o Sasaki Kojiro. E essa edição ela tem principalmente três coisas a se mencionar. A primeira delas é que o Musashi ele começa depois de enfrentar o Sekishuzai, enfrentar entre aspas, né? Mas naquela batalha espiritual, ele enfrenta vários samurais menores e não consegue encontrar o que busca, porque todos eles são fracos ou mentirosos acerca das próprias habilidades e não são desafios à altura dele. Então ele fica pirado e começa a ficar relapso. Nisso dele ficar relapso, ele pisa num prego e fica pirado por causa disso. Porque ele diz, porra, meu espírito estava despreparado, senão eu nunca teria pisado nesse prego com tudo. E tipo, ele pisa com tudo mesmo, o prego atravessa o pé dele. E aí ele fica com o pé inchado e meio que bastante vulnerável durante algum tempo. E nesse período de vulnerabilidade, o que ele decide fazer é, porra, vou escalar essa montanha aqui, que é a montanha mais alta. Não é exatamente uma montanha, mas é uma formação rochosa na costa, eu não sei exatamente como se define geograficamente, mas não é exatamente uma montanha. É sei lá, um monte, uma escarpa, um penhasco, uma porra dessa. Ele sobe lá com o pé fudido, se esforçando, quase caindo para morrer. Chega lá, pá, no topo, tudo nevoado. Ele, consegui, estou no topo do mundo, sou maior, não sei o que, não sei o que, e fica fazendo paralelos isso à própria grandeza dele com a espada, de que ele quer ser o maior espadachim de todos e que ele sente que ele pode alcançar isso. E, no entanto, quando ele está lá admirando o lugar e a natureza que o Inoue desenha é muito bonita mesmo, e mostrando o Musashi se esforçando, é uma cena que eu achei muito bonita. E é uma cena que não tem no livro Musashi, eu tô quase completamente certo que não tem, embora, se eu não me engano, tenha um momento em que ele machuca o pé dele fica inchado, em uma circunstância completamente diferente. O que acontece é isso. Ele olha ao redor, consegui, estou no topo. E aí a névoa ao redor dele se abre e o que ele vê é que, olha ele pequenininho ali em cima desse platô, que sempre há montanhas maiores. E eu acho que esse foi um momento que o autor soube perfeitamente mostrar esse dilema do Musashi de que sempre vai ter algo maior para ele encontrar, de que ele não é o maioral, de que o mundo é vasto e muito maior do que ele. E é o que ele mesmo entende, e meio que se liberta dessa ideia de que dessa obsessão. Ele ainda quer ser o maior, quer se aprimorar, mas não parece que ele consegue deixar de lado um pouco dessa obsessão de que ele tem que ser o maior imediatamente, dessa quase corrida frenética de um jovem impetuoso. E nisso ele diz que vai encontrar o xixi do Baiken, que ele ouviu falar. Qual dessas montanhas é Seijuro? Qual dessas montanhas é o Denishiro? E qual dessas é Xixi do Baiken, que vai ser a próxima pessoa que ele vai enfrentar. E falando em Xixi do Baiken, o Sasaki Kojiro, ou melhor, Matahashi, ele tá lá tendo treta com o samurai, depois de ter fugido da mãe e do tio, que tava enchendo o saco. E o tio dele, o tio Gon, que não é bobo nem nada, ele sabe que o sobrinho dele tá mentindo. E vai atrás do Matahashi e acaba se envolvendo num confronto e acaba sendo morto por causa da covardia do Matahashi e das mentiras que o Matahashi conversa. E o Matahashi foge, nem vê o que acontece com o tio, só descobre mais tarde, além de encontrar Xixi do Baiken e o mangá mostrar pela primeira vez uma amostra da habilidade desse Xixi do Baiken, que, como eu já falei em outros vídeos, é um mestre da Kozarigama e coisa e tal. Ele é um cara assim bem bistumado, com o cabelo assim caindo no olho, mora num lugar inóspito. E um confronto com a Kozarigama é engraçado porque não é engraçado, mas é uma boa lição ao Musashi. E existe esse personagem no livro, mas é muito mais. O apelo visual muito mais interessante aqui, é o Matahashi em aquarela no final, na capa do fundo. O apelo visual é muito interessante aqui porque não é uma espada, não é uma lança, que são armas bem convencionais que já foram apresentadas. Uma Kusarigama é uma parada que
tem estéticas que você pode desenhar e dinâmicas bem mais interessantes. Mas alguns pontos divergentes em relação ao livro. O tio Gon morre numa situação completamente diferente. Ele morre, na verdade, é, eu posso estar enganado, mas a minha lembrança é de que ele morre salvando a Kemi, a filha da Oko, que desapareceu completamente do mangá, salvando ela depois de ela ter tentado se suicidar no mar, porque estava basicamente sendo estuprada pelo Sejuro, que já se foi mostrado aqui como um personagem mulherengo, mas que ele tem uma coisa por Akemi, mas que nada disso foi desenvolvido. Então, é uma situação completamente diferente, porque esses personagens, eles têm mais cenas. Inclusive, o Seijuro, ele tem cenas sob o ponto de vista dele, enquanto o Musashi está lá fazendo outras coisas. O mangá limita a perspectiva dos personagens a um grupo mais seleto de personagens, ainda assim, expondo menos das vivências deles. E então, essa parte do Tigon foi toda completamente diferente. Essa parte do Matahashi encontrar esse samurai que descobre quem é ele, que também é completamente diferente. E, na verdade, o Matahashi encontra o próprio Sasaki Kojiro. Enquanto isso, a Otsu encontra o Baba que caiu no rio e tá meio passando mal, e que é uma coisa que acontece no livro, mas acontece muito depois, muitíssimo depois, lá para o último, tipo, se dividindo o livro em 4 partes, acontece no último quarto do livro, eu diria. E ela nem tá com o Jotaro mais nessa época. E o Shishido Baiken é apresentado, e o Musashi percebe que ele é um personagem que ele já conhecia, que é o Tsujikaze alguma coisa. Tsujikaze Correia, eu acabei achando aqui, eu dei mais do xixi do Baiken do que ele. Que é o irmão do Tsujikaze Tema, que ele. Tema de Tsujikaze Gema, eu acho que é Tsujikaze Tema, que é aquele bandidão com o bigodão que é um dos primeiros personagens que o Musashi derrota logo no início do mangá. Ele que tinha ido atrás dele, porque ele disse que ele mesmo queria matar o irmão, e que o Musashi tirou essa honra dele, e que eu até elogiei na época, porque disse, não, no livro esse personagem aparece depois do nada, como se sem introdução nenhuma, e aqui o autor parece que vai dar uma introdução para ele, trabalhando melhor a ele, e etc. E pareceu isso mesmo, mas não foi o que aconteceu. O Tsujikaze, ele se disfarça, ele está como Shishido Baiken, no livro também, e mas o mangá não mostrou esse desenvolvimento dele, não mostrou, ele simplesmente apareceu um pouquinho, depois desapareceu e apareceu aqui de novo. Então, praticamente foi a mesma coisa do livro. O personagem quase não teve desenvolvimento, o personagem quase não foi introduzido. É, se o Xixi do Bike fosse um cara completamente diferente, não fosse o Tsujikaze Tema, seria até melhor para o mangá. Perderia menos tempo e poderia apresentar o Tsujikaze, o, o xixi do bike da mesma forma, tão abrangente como foi aqui. Outra diferença também é que não existe a camaradagem entre o Musashi e o xixi do bike, em que ele também cresceu espiritualmente, tanto quanto o Musashi, e que não tem mais rivalidade entre eles, eles vão meio que se apresentar as técnicas dele, mas eles só sabem apresentar técnicas em duelos mortais. E isso não existe no livro também. O Xixi do Bike é um bandido pernicioso que tenta pegar Musashi na cocó porque Musashi matou o irmão dele. E Musashi vai lá, faz as paradas para salvar. E a esposa do Xixi do Baiken também sabe usar Kusarigama. E aqui não existe essa esposa, existe na verdade a personagem da Ringo, que é uma garotinha que vivia lá e o Tsujikaze encontrou, meio que salvou, por acidente quase, e acabou se afeiçoando a ela e trata ela como se fosse uma filha, ou sei lá, uma amante. Os japoneses são meio estranhos algumas vezes, mas eu prefiro encarar que ele trata ela como uma filha. E foi a partir dela que ela aprendeu a técnica do origami. Isso também não tem no livro, essa personagem não existe lá. É a esposa dele que também tenta matar o Musashi. E aqui é uma garotinha, uma adolescente, jovem, deve ter uns 12 anos, e ela é até bem mais interessante do que a esposa do Xixi do Baiken lá. Embora toda a situação do encontro com o Xixi do Baiken é bastante diferente no livro. Embora eu acho até que tenha sido mais interessante no mangá do que no livro. Mas podia ter pulado essa parte do Tsujikaze Tema lá, que por mim, eu acho que seria mais apropriado de Shidobai que fosse um personagem completamente diferente. Já que tá mudando coisa do livro, não precisa também ficar lembrando de um personagem lá do início do mangá
para dizer que encontrou de novo. Podia ser um cara novo. O Musashi está sempre encontrando gente que ele conheceu antes, então aqui poderia ser o mesmo caso. Embora eu entendo o porquê do autor quis fazer assim, já que personagens que ele encontra, que o Musashi encontra novamente anos depois, parece ter sido algo que o Inoue está tentando fazer e que não existe tanto dessa forma no Musashi. Mais ou menos, né? Não conheço os personagens que ele fez esses rivais, como o Denichiro, o Seijuro e o próprio Shishido Baiken. Mas basicamente isso que eu tenho para dizer. Foi uma edição que eu gostei bastante, apesar das pequenas críticas que eu fiz. E que quem chegou até aqui nesse vídeo longo e tedioso de 10 minutos, eu agradeço muito. E no dia seguinte, eu espero estar voltando com um vídeo de Command 2. Então retornarei ao Vagabond. Na verdade, já li até o 14, mas eu estou tentando acelerar o processo com as edições que eu estou atrasado. E é assim que eu vou me despedir. Até a próxima.